Oi, começando mais um vídeo desse canal. Hoje eu tô aqui com a proposta de ler o livro com a maior e a menor nota da minha estante. Como eu sei disso? Como eu vou descobrir quais são esses livros? Eu tenho todos os meus livros que eu tenho nas minhas estantes, no meu Kindle também, tudo cadastrado no Goodreads. E lá eu consigo filtrar os livros que eu tenho pela maior avaliação geral de todas as pessoas e também pela menor. Então eu fiz isso, eu vou compartilhar aqui com vocês quais livros são esses e vou ler e trazer opinião e ver se realmente o livro com a menor nota é um dos melhores que eu já li na minha vida e se o livro com a menor nota também é ruinzinho. Algumas regrinhas antes da gente começar de como eu vou fazer essa seleção. O livro precisa ter pelo menos ali umas 500 avaliações pra gente poder confiar ali nessa média de notas, né? E também, se um desses livros for livro de série, de uma série que eu já comecei, aí eu leio, senão eu não vou começar uma série nova, tá bom? Então vamos lá, eu vou filtrar aqui, vou colocar o print na tela pra vocês, com os livros primeiro de maior nota. Os dois primeiros, na verdade, são livros independentes. Um é um livro independente nacional e o outro é um independente gringo, que é a Nova Ordem e Lifecast. Os dois, o Nova Ordem tá com média de 5, né, que é a maior, e o Lifecast 4.83, mas ambos os livros têm menos de 50 avaliações no Goodreads. Então a gente vai pular pro próximo, que é Palavras de Radiância, que tem uma nota surpreendente de 4.76, considerando que esse livro tem muitas avaliações, então ele tem essa nota aí super alta. O próximo é Lightbringer, que também é da série do Fúria Vermelha. Eu acho que quem chega no sexto livro são fãs que já leram 5 livros e são apaixonados na série, viciados, então obviamente a nota vai ser mais alta. E o Radiância, então, o segundo livro do Stormlight. Eu já li Caminho dos Reis, então estou justamente no segundo, no Palavras de Radiância. Vamos lá, de 1000 e poucas páginas, o livro com maior nota da minha estante que eu vou ler vai ser, ai Jesus me ajude, Palavras de Radiância. Vamos agora ver as menores notas da minha estante. Bom, o primeiro aqui é um caso de não tem nenhuma avaliação, que é o box do Charles Dickens, porque esses livros, na verdade, eles têm avaliação separada, né? São 2 títulos, tem o Oliver Twist e mais algum livro nesse box que eu não lembro, mas o box em si ele não tem nenhuma avaliação, por isso que ele tá 0. Então a gente não conta esse. O próximo livro é, então, O Efeito Borboleta, de Bárbara Sobral. Eu acho que esse livro também é um livro independente e ele tem só 16 avaliações, então a gente não vai contar, a gente vai pro próximo, que é Adultos. Meu Deus, são muitas. 12.170 avaliações e a média do livro é 3.29. Então esse aqui supostamente é o livro menos gostável da minha estante, o livro que as pessoas mais odiaram e deram nota baixa, e eu já ouvi realmente falar coisas ruins dele. Vamos ler. Adultos é minha escolha de menor nota. Então vamos lá, Palavras de Radiância e Adultos são as escolhas de maior ou menor nota. Que comecem o vlog, que comecem as leituras. Olá, bom dia! Está sendo uma luta ler nesses últimos dias. Nossa, gente, eu ando muito distraído, assim, não é nem ressaca nem nada assim, nem falta de vontade de ler. É mais distraído com o final de ano, assim, com essa vibe de férias, de querer fazer outras coisas, de querer ficar vendo. Agora eu assinei Crunchyroll e eu tô assistindo o anime de Fruits Basket, que eu não assisti até hoje, o remake, né? E daí, eu quero fazer isso, eu quero ficar jogando o bendito ali, ó, videogame. Quero fazer 300 outras coisas, e daí eu tô, assim, há uns 10 dias já, em 25%. E eu vou compartilhar com vocês, então, o que eu tô achando. Eu estou marcando um absurdo de coisas. Você sempre me pergunta pelo Instagram, pelos comentários, como que é meu sistema de anotação. E ele depende muito de livro pra livro, tá? Aqui, especificamente, eu marco cenas importantes, quando ele explica alguma coisa do universo, principalmente porque o universo de Stormlight tem muita explicação de detalhes mágicos, de detalhes da Cosmere, de detalhes de Roshar, por exemplo, também. Enfim, e daí acontecimentos e coisas-chave, assim, na história, ou detalhes que eu acho que são importantes. Na hora que eu bato meu olho, eu vejo que aquela frase ou aquele parágrafo se destaca por algum motivo, eu marco, mas assim, não tem muito esse sistema de marcação de que o povo coloca uma cor pra cada coisa, tipo vermelho, personagens, amarelo, universo. Eu não costumo fazer muito isso porque eu sinto que eu perco muito tempo quando eu tô anotando assim. Então eu só uso a mesma paleta de cor mesmo, que no caso aqui eu tô com essa aqui, ó, que é tudo meio azulzinho e amarelo. E partiu, né? Sem muita frescura. Mas vamos lá. Vamos falar sobre... Estou em 25% de radiância. Exatamente 25%. Estou na página 250. O livro tem 1000. Acho que tá sendo mais tranquilo do que Caminho dos Reis, justamente por eu já saber todos os detalhes. O Caminho dos Reis, ele é muito pesado de construção de universo.
universo. Então a gente chega lá do zero e ele, no primeiro capítulo, eu lembro que quando eu comecei Caminho dos Reis, eu tentei umas 3 vezes até pegar, porque é muito difícil. É muita coisa, ainda principalmente que eu tava lendo em inglês. Mas aqui também o que eu tô percebendo, justamente por tantas marcações, é que o homem não para. Gente, quanta informação. Esse livro, a cada uma página, na verdade, eu não vou nem falar 5, 10 páginas. A cada página tem alguma nova informação importante, alguma coisa que ele vai conectar lá na frente, alguma mini respostinha, só uma pecinha de um quebra-cabeça gigantesco. Então, esse livro, ele abre na mesma noite os mesmos acontecimentos do livro 1, que é o assassinato do rei Gavilar. E eu adorei que aqui ele tem esse mesmo acontecimento, só que por um outro ponto de vista, e eu fiquei sabendo que cada livro de Stormlight a gente vai voltar nessa cena e contar por um outro ponto de vista diferente. Então eu tô doido pra ir pro terceiro, pro quarto e pro futuro quinto, justamente pra conseguir saber 100% quais foram todos os detalhes desse grande acontecimento do assassinato do rei Gavilar. Eu também não posso dar muita sinopse, obviamente, desse segundo livro pra vocês, mas a série Stormlight no geral é sobre uma guerra que tá acontecendo entre dois povos, e justamente começou por causa do assassinato desse rei, e no meio de tudo isso existem profecias de que vai chegar aí uma grande desolação, que vão vir seres que vão destruir toda a população e deixar a civilização em ruínas, e alguns personagens-chave dessa história estão tentando impedir que isso aconteça, só que assim, é muito detalhe ao redor dessa profecia, não é algo tão simples assim. Eu tô adorando o rumo que tá tomando a vida dos personagens. A Shallan, por exemplo, no primeiro livro, são vários pontos de vista, né? Tem a Shallan, Dalinar, o Kaladin, aí aqui eu vi que tem do Eidolin, tem do Sadeas, enfim, tem vários personagens, tem muito personagem, tá? Primeiro de tudo. Mas a Shallan, por exemplo, que é uma das personagens, ela é toda tímida, ela é toda recatadinha, ela é toda meio bobinha, meio inocente no primeiro livro, e aqui ela já tá muito mais imponente, assim, muito mais chegando, sabe? E eu tô adorando esse desenvolvimento dela, já teve algumas reviravoltas no ponto de vista dela que eu quero muito discutir sobre isso, mas infelizmente eu não posso sair soltando spoiler aqui pra vocês nesse vídeo. Mas é basicamente isso. E eu comecei, assim, a sacar tantas coisas da Cosmere, de outros livros. Aqui ele traz algumas explicações que foram necessárias para eu conseguir entender como funciona toda a Cosmere e o que significam os elementos mágicos de todos os outros livros do Brandon Sanderson. É muito bizarro, cara, é muito doido. Eu não sei se ele já tinha tudo isso em mente, eu não sei se ele foi criando a Cosmere à medida que ele, tipo, quando ele escreveu Elantris, lá no começo, quando ele escreveu Mistborn, será que ele já imaginava todo esse sistema que ele explica aqui, todo esse sistema mágico? Porque não é possível, é muito mente de titânio, cara. Tá sendo maravilhoso, uma ótima leitura. Eu tô em dezembro, né, fazendo essa leitura aí. Hoje é dia 11 de dezembro, não sei quando vocês vão ver esse vídeo, mas estou aos poucos aí, já me dei férias de projetinhos, de vídeos, de coisas, justamente porque agora no final do ano é só as farofas, né, melhores do ano, piores do ano, então tô tirando meu tempo pra ler isso aqui e melhor coisa. Então eu vou ver pra onde eu vou. Hoje é uma segunda-feira, eu tenho absolutamente nada pra fazer, eu quero fazer uma maratonona, eu quero ler a tarde toda até a noite, só ler até pra adiantar bastante, e eu atualizo vocês aí do meu progresso no livro. Vamos falar aí sobre a conclusão de Palavras de Radiância. Eu terminei de ler, gente do céu, que delícia. Bom, o que dizer de Radiância? 5 estrelas, favoritado. Eu amei que a gente teve finalmente um encontro aí de personagens que estavam distantes no continente de Roshar, e eles finalmente se juntaram, e foi muito prazeroso, foi muito legal ver a junção e a interação deles. E o Brandon realmente, pra mim, já cheguei a essa conclusão de que ele leva 40% pro livro ficar inlargável. Porque, meu Deus do céu, o tanto de cenas épicas e o tanto de reviravoltas e o tanto de surtos que acontece a partir desse ponto não tá escrito. Quer dizer, tá escrito no livro, no caso. Quando eu já tava mais pra dentro do livro, foi o puro surto. Que livro foi esse? Meu Deus do céu. Quando tem essas cenas mais épicas, é tão épico. Na verdade, esse livro inteiro ele tem uma experiência tão grande de imersão que eu consigo ouvir os sons das coisas acontecendo. É muito bizarro. Tá tendo uma batalha, eu consigo ouvir o barulho das espadas batendo. Eu consigo ouvir o som dos trovões quando tá chovendo, porque é um livro onde chove muito. Então eu consigo ouvir o som dos trovões, eu consigo ouvir a música cinemática que tocaria se tivesse sido adaptado pra filme e série, sabe? Todo mundo aqui, todos os personagens ganharam um baita desenvolvimento, um baita crescimento. Tanto que alguns que estavam ali, eu meio que cagava de levinho, assim. E eu passei a amar loucamente, como por exemplo o Eidolin, que é um dos filhos do Dalinar. Ele, durante o primeiro livro, eu achei ele só mais uma pessoa ali na corte, sabe? Ah, mais um. Um filho do cara lá importante. Mas aqui eu comecei a prestar um pouquinho mais de atenção a ele, eu comecei a levar ele mais a sério, porque ele tem momentos de vulnerabilidade
vulnerabilidade. No primeiro livro, não. Ele só tá ali meio como uma peça num cenário muito maior. Mas aqui no segundo ele tem conversas onde ele é despido dessa imagem só de papo de guerra, sabe? E ele começa a ter essa conversa mais particular e a gente começa a ver mais os sentimentos dele. Então foi, nossa, muito legal isso. E o livro é um grande vem aí, né? O Caminho dos Reis, no geral, Stormlight, a série. Esse segundo também é tudo uma grande antecipação pra coisas que vão acontecer. Eu tava conversando com o Alec esses dias, inclusive, tem coisas que a gente só vai saber, assim, qual que é o verdadeiro propósito da série lá no terceiro, quarto livro, sabe? Então é tão grande o escopo que ele sempre deixa um gostinho de quero mais nas coisas que ele vai te revelando. E você sempre fica, tipo, me dá essas coisas, pelo amor de Deus. E você, ao mesmo tempo, você se convence, sabe? Tá bom, eu vou ler mais 1.500 páginas pra você me dar uma migalha de informação. Porque esse é o jeitinho do Brandon Sanderson nessa série. Agora eu consigo ter uma visão melhor do escopo geral da série, sabe? O que significa cada coisa, quais são os lados que estão brigando ali, qual é a grande urgência que eles têm que correr pra coisas ruins não acontecerem. Isso pra mim ainda tava meio incerto no primeiro livro, agora eu já sei mais ou menos. Agora, acho que eu não tenho mais tantas dúvidas, assim, agora eu tô só numa antecipação pra ver o que vai acontecer. É muito legal, assim, é muito satisfatório você aprender e ter essas informações na sua cabeça pra você seguir com a série. Pode parecer que eu tô falando assim que você vai ler 1000 páginas pra nada porque você não vai ter respostas e você não vai entender nada. Não é isso, pelo amor de Deus. É que é tanta coisa, é tão épica, é tão grande, o escopo é tão fora do comum, assim, que realmente você vai aprendendo aos poucos ao longo de 5 livros, e no caso 10 livros, né, de 1000 e poucas páginas. Então, cada vez que você sai de uma leitura dessa série com um pouquinho mais de informação, é muito legal. Você fica se sentindo muito, tipo, conhecedor do universo da Cosmere. Mas, ao mesmo tempo, eu saí do segundo ainda não sabendo se eu posso confiar em certos personagens, de que lado esses personagens estão. Tem muita gente aqui que é o famoso moralmente cinza, né? Tá nesse meio termo, assim, tem um pouco de bom, tem um pouco de ruim também, então você não sabe o que essas pessoas querem no fundo. Tem um ou outro ali, que eu não vou citar nomes aqui, mas eu estou em dúvida sobre esses personagens, eu quero muito ver o que vai acontecer em relação a eles daqui pra frente. E, assim, pra gente fechar, minha opinião, o que eu quero dizer é que uma coisa que eu percebi em algumas cenas específicas lá mais pro final do livro, é que o Brandon Sanderson tem momentos em que você acha que ele tá te enrolando, que ele tá só enchendo linguiça ali na história, que ele tá só deixando as cenas importantes lá pra lá, e ele tá fazendo algumas cenas que não parecem ter tanta importância assim, mas tudo isso faz parte da arte dele. Ele vai jogando pequenas informações e ele vai criando e desenvolvendo ciclos, porque quando ele fecha, tudo faz sentido e a ordem que ele escolhe colocar as cenas e contar as coisas pra gente faz muito sentido. Então, a gente teve, por exemplo, coisas de passado de personagens que não estavam 100% resolvidas. Tinha informações ainda que faltava fechar ali. E ele deixou pra fechar e trazer flashbacks em um outro momento da história lá na frente, em que tava acontecendo muitas coisas loucas, tava no ápice, tava aquela treta correndo, e daí ele para essa treta do nada pra contar uma coisa do passado. Ele quebra total o clima. Mas aí, essa coisa do passado vai ter uma informação que vai ser justamente a informação que precisa ser revelada naquele momento pra ajudar na treta de agora. Então, assim, tudo se conecta. E isso é a forma da arte dele, a forma como ele escolhe contar Stormlight é genial. Tudo ele tem, assim, domínio do que ele tá fazendo, sabe? Pra trazer a história da forma mais impactante pra gente possível. Então, esse storytelling dele é absurdo. E é por isso que agora, com o segundo livro, acho que eu não cheguei a dar 5 estrelas pro Caminho dos Reis, não, tá? Mas agora eu tenho certeza que é 5 estrelas favoritado. Justamente porque agora eu entendi tudo que ele tem feito até agora. Essas 2.000 páginas que eu li do primeiro e do segundo, agora eu posso sentar aqui e falar: isso aí. Show. Então, assim, foi muito legal. Foi muito bom mesmo. Realmente não é à toa que é o livro com a maior nota na minha estante. Parabéns, viu? Palmas pra você. Muito bom mesmo. E se você ainda não começou a ler Stormlight, já tá vindo aí o terceiro livro no ano de 2024, já foi confirmado pela editora Trama, acho que sai no primeiro semestre. Foi confirmado pela Trama ou foi o Boca de Sacola que falou? Porque o Brandon, ele mesmo já contou as novidades antes da Trama contar, né? Já falou que vai sair Mistborn, o segundo do Projeto Secreto e também o terceiro do Stormlight. Vem tudo aí no ano de 2024. Agora eu não sei os prazos, mas eu acho que, enfim, comecem Caminho dos Reis, peguem Radiância, porque logo logo vem o terceiro, tá? A série tá andando, galera. Tá saindo assim, 1 livro por ano, 2 livros por ano. Deus queira, né? Que a Trama traga o 4º e o 5º, pelo menos. Então é isso. Essa é a minha opinião de Palavras de Radiância. E agora a gente vai pro livro menor avaliado, né? Da estante, que é
O Adultos. Estou com medo, mas vamos ver o que sai dessa leitura. Bom dia, estamos gravando este vídeo no dia 2 de janeiro. Feliz ano novo! Porque Adultos foi a minha última leitura do ano de 2023. Inclusive, eu gravei os meus melhores e piores do ano antes de terminar essa leitura. Se eu soubesse, eu teria esperado, não é mesmo? Mas então, vou dizer que eu concordo com essa avaliação, porque foi um livro... Na verdade, assim, ele não foi um livro horrível, assim, sabe? Ele foi um livro conflitante, um livro que senti coisas durante a leitura dele, mas ao mesmo tempo eu percebo que a execução não foi perfeita e poderia ter sido bem melhor pra ele conseguir passar a mensagem que ele quis passar com essa história. Mas vamos lá, basicamente a gente vai acompanhar uma protagonista que ela é viciada em redes sociais, em celular, em agradar as pessoas. Sabe aquelas pessoas que surtam por causa de pontuação no WhatsApp? No caso, eu sou assim, mas sabe? Ela trabalha pra uma revista online e a gente vai acompanhar um pouco do dia a dia dela, da vida dela, os relacionamentos, a relação dela com a mãe, com as amigas, tudo mostrando como que é a rotina dela e essa dinâmica da vida dela sendo extremamente obcecada e viciada com a imagem que ela passa nas redes sociais e a vida digital dela. É um livro muito sobre isso, né? E assim, pior que comecei esse livro rindo muito, logo na primeira página, porque eu me relacionei demais com a protagonista. Eu acho que quem principalmente trabalha com redes sociais e com criação de conteúdo, ou trabalha para alguma empresa, que você vai de alguma forma ali produzir conteúdo pra ela, é bem provável que se relacione também com esse livro e com a ansiedade que a protagonista demonstra pra gente. Tipo, a gente abre a história com ela repensando 1000 vezes a legenda de um post, mas assim, é uma foto de um croissant. Ela vai postar essa foto de croissant no Instagram e ela fica diversas vezes reescrevendo e apagando coisas e alterando hashtags e ela começa a ficar ansiosa e ficar desesperada. Será que eu devia colocar assim? Será que eu devia colocar de outro jeito? Aí quando ela posta, ela imediatamente se arrepende. Ela fala, nossa, que legenda merda. Não vai ter tantas curtidas assim. Aí ela começa a obcecar, tipo assim, ai, eu sei que em 10 minutos é pra eu ter o número X de curtidas. Se eu tiver esse número X, quer dizer que o post foi bem, se não foi mal. Gente, fala se isso não sou eu encarnado. Eu com as minhas coisas, com a produção de conteúdo pro canal e pras redes sociais, eu sou exatamente desse jeito. Você perguntar quantos likes você tem numa postagem comum dentro de 30 minutos dessa postagem no ar, eu sei te dizer quanto. Então assim, eu comecei na verdade a ficar triste lendo esse livro, porque eu me relacionei num nível que eu comecei a ver que é realmente preocupante esse tipo de comportamento, sabe? Aí ela fala umas coisas tipo assim, ai, essa pessoa mandou ponto final na mensagem, será que ela está brava comigo? Será que ela está chateada? Nossa, tem uma que eu fiquei... Não é possível como realmente nenhuma experiência individual, né? Mas ela fala assim, eu uso muitos pontos de exclamação pra demonstrar que eu estou animada e que eu sou uma pessoa muito legal e que eu sou uma pessoa muito preocupada em agradar. Aí ela escreve as legendas e ela manda pra amiga falar se a legenda tá boa. Gente, quantas vezes na minha vida eu mandei título de vídeo, descrição do vídeo, ou qualquer coisa assim do meu canal pra amigos falarem se tá bom. Aí eu comecei a ficar tipo, quem se deu o direito de escrever sobre mim? Tanto que ela é tão meio, né, assim, da cabeça, que ela, se ela acha que alguém tá chateado com ela, ela fica assim num estado completo de surto, né? E daí, se essa pessoa vai lá e curte alguma postagem dela no Instagram, ela fala, ai, ufa, essa pessoa não está realmente chateada comigo, agora está tudo bem. Então, todo tipo de validação da vida dela, tudo gira em torno da interação digital, da interação social ali na internet, e já chega realmente com esses dois pés na porta, falando sobre vício em celular, a ponto de tomar conta do nosso psicológico de uma forma super doentia, sabe? Eu achei isso muito legal, essa é uma mensagem maravilhosa, como eu disse, é algo que eu me relaciono muito, então foi muito bom pra mim ser colocado isso em perspectiva pra eu perceber as coisas que eu tô fazendo também. É muito interessante também os discursos que ela faz assim, nossa, é realmente, né, é muito importante a gente ter controle da nossa vida, parar, respirar um pouco, meditar. Mas olha que legal, eu baixei um aplicativo aqui que ajuda a lembrar das horas que eu tenho que respirar. Parar e respirar. Então assim, muito sensacional tudo isso. Só que o problema é que ela é tão assim, tão 220, o livro inteiro. E ela divaga muito, e ela vai pra todas as tangentes, assim, é como você viver 350, 400 páginas, na verdade é um livro bem longo, você viver todas essas páginas dentro da cabeça de uma pessoa num nível de ansiedade extremo. Então você fica também, assim, sabe, angustiado enquanto você tá lendo, também começou a me dar muita ansiedade, e ela fala demais, e ela divaga muito, e isso dá
muita irritância. É uma protagonista difícil de ler. E eu comecei a perceber isso, na verdade, desde o começo, porque tem a trama principal que você vai cavucando ali, descobrindo qual é, mas também ela insere diversos momentos ali na história que não tem nenhum nexo, cenas que não tem tanta importância assim, que estão ali só pra causar alguma quebra na história e mostrar como a cabeça dela realmente vai pra todos os lados, lá. Mas aí no fim você percebe que muitas cenas dessa história não contam uma história de fato. Então ficou uma leitura um pouquinho longa demais, aquela sensação de que não acabava nunca, aquela sensação de que poderia ser super mega editado. A protagonista também, o negócio dela é muito mais embaixo, porque ela vai se demonstrando uma pessoa muito horrível, os comentários que ela faz, as coisas que ela pensa, e em alguns momentos assim, deu um borrão que eu não consegui distinguir se isso partiu da protagonista ou se são pensamentos da própria autora, e eu fiquei um pouco preocupado porque tem comentários ali que são meio problemáticos, né, enfim. Eu também tive muita dificuldade, assim, de sentir apego por qualquer coisa. Eu achei tudo muito, assim, os personagens são muito frios, sabe? Não sei explicar. Todo mundo é muito distante, todo mundo é muito sem carisma. Parecia que eu tava lendo sempre sobre pessoas inalcançáveis e essa não é a sensação que eu quero ter, né? Eu quero me sentir próximo dos personagens e viver a vida deles junto com eles ali. Talvez essa possa ser a intenção da autora, né? De mostrar essa desconexão da realidade que a protagonista tem. E as atitudes da protagonista realmente começaram a me irritar demais, porque ela é zero empatia e ela não tem um crescimento considerável durante a história toda. Do mesmo jeito que ela começa a história, ela termina. E toda vez, na verdade, que a autora tenta criar algum tipo de profundidade e fazer a gente ter empatia pela protagonista, ela falha miseravelmente e tudo é muito mal aproveitado e todas as tentativas dela, na verdade, saem pela culatra e a gente começa a ficar com mais raiva ainda da protagonista. É uma protagonista, uma personagem que eu acho que é consenso que todo mundo vai achar ela muito insuportável. Muito chata, muito, assim, num nível que é difícil de ler, de tão insuportável que ela é. Eu acho que, assim, a parte da crítica é muito legal, mas dava um conto de 50 páginas, sabe? Onde ele poderia fazer essas mesmas críticas e ia ser ótimo. Ela até tenta, depois de muita luta, depois de muitos caminhos andados na história, mostrar que houve algum tipo de crescimento, mas não convence. Parece que foi forçado de última hora também. E na verdade, no final, chega todo mundo e ainda passa pano pra ela, sabe? Fala, deixa ela assim mesmo, ela é meio louquinha, né? Meio doidinha. Então eu fiquei com muita raiva disso. Assim, não foi totalmente inaproveitável. Ela tem um relacionamento com um rapaz ali chamado Art, que eu achei muito interessante o desenvolvimento. Eu me diverti nessas partes, sabe? Quando ela tava conhecendo, quando eles estavam ficando juntos, depois vai acontecer coisas no relacionamento e tal, né? Que não vai ficar tão bom assim. Então essas partes foram legais de acompanhar. E o livro também, na verdade, ele foi me deixando muito triste pela protagonista, sabe? Eu acabei de assoviar aqui, falando triste. Por ela viver uma vida de mentira, sabe? E eu comecei a fazer muita reflexão mesmo sobre a minha vida, sobre a minha relação com redes sociais, de trabalhar. Já estamos indo aí pro 11º ano, 11 anos criando conteúdo literário aqui na internet. Então, as prioridades, elas acabam mudando sim um pouco, sabe? Você acaba ficando obcecado com coisas que você não deveria. E isso acontece muito comigo, eu tenho percebido que acontece. E ela não enxergar como ela é autodestrutiva, eu também comecei a pensar muito sobre as coisas que eu tava fazendo comigo mesmo. Então, toda essa leitura, todas essas críticas que ele faz, e a gente acompanhar a vida da protagonista, ela só ir acabando com a própria vida, é muito triste. E como os comportamentos dela também afastam todo mundo ao redor dela. Eu já comecei a até tava conversando com o Thiago quando eu tava lendo, que eu acabei ficando numa bad zona, assim, porque eu fiquei pensando, será que eu afastei pessoas X e Y da minha vida e comecei a pensar em pessoas específicas, né? Será que eu afastei essas pessoas justamente porque eu tinha comportamentos iguais a ela? Será que foi por falta de empatia, justamente por causa de uma obsessão com a própria vida e com os próprios likes, sabe? Enfim, entrei numa espiral aí que, no final das contas, esse livro fez mais mal do que bem. Mas assim, sabe, foi um conflito muito grande. Eu nem sabia que nota dar pra esse livro, porque eu me irritei demais com ele. Não foi uma leitura agradável, mas ao mesmo tempo foi uma leitura que me trouxe mensagens muito importantes e coisas que eu precisava ouvir. Eu acabei dando 2 estrelas e meia. Pode ser um 3, se a gente forçar muito ali. Pode ser um 3. Então a gente fica aí nesse meio termo, porque eu realmente não sei o que pensar sobre esse livro. E já faz algum tempinho que eu li, tá? Faz alguns dias aí, uma semana e meia mais ou menos. Então é isso. Essa é a minha opinião de adultos pra vocês. Esse é o livro com a menor avaliação da minha estante. Eu vou dizer pra vocês, é o pior livro que eu já li na minha vida? Não. É um livro que eu imaginaria que seria o pior da minha estante de acordo, o Goodreads, de acordo com as outras avaliações.
avaliações? Não, também. Então isso é bom. Pelo menos eu trouxe alguma experiência positiva aí dessa leitura, pelo menos valeu de alguma coisa. Não foi completamente inútil. Então foi legal. E esse experimento aí foi muito bacana. Espero fazer novamente aí no futuro, porque é muito difícil eu pegar os livros com a menor avaliação da minha estante, porque eu sempre fico com medo de não gostar, né? Me diz aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram dessa ideia. Se vocês já leram adultos também, comenta aí comigo o que você achou. Eu sei que vários de vocês também não gostaram. Pessoal, lá no Catarse, algumas pessoas vieram comentar que também não gostaram da protagonista, também não foi uma ótima experiência de leitura, mas também já vi muita gente gostar de adultos. A Liv, por exemplo, que faz conteúdo mais pras redes vizinhas, mas ela tá aqui no YouTube também, eu sei que ela gostou bastante de adultos e eu consigo compreender completamente por que ela gostou. Enfim, conta pra mim aí o que você achou também de Radiância também, tá bom? Se você quer apoiar o meu trabalho para que eu continue existindo aqui por mais um ano, né, como eu disse, 11 anos aqui no YouTube, para eu conseguir trabalhar e ter livros como fontes de renda para mim, você pode comprar os seus livros usando o meu link. É só você salvar o meu link nos seus favoritos ou entra aqui na descrição do vídeo ou na bio do meu Instagram, das minhas redes, enfim. Vai ter um linkzinho da Amazon e você só de entrar por ele e você fazer suas compras normal, você não gasta nada mais com isso, você já super me ajuda, tá bom? Ou você pode se tornar um membro, ter acesso a conteúdo antecipado. Eu já tinha compartilhado minha opinião de adultos com o pessoal lá no grupo. Eu também, a gente tava fazendo uma body read de palavras de radiância. Vai ter discussão, inclusive, daqui a alguns dias de quando eu tô gravando esse vídeo. Esse vídeo só vai pra vocês quase no final de janeiro, mas já tô há muito tempo com essas leituras e compartilhando com o pessoal. Então, se você quer ter esse acesso antecipado, esse conteúdo extra e tá por dentro também dos bastidores, e leitura conjunta, e grupinho no WhatsApp, tudo isso você pode ter se tornando um membro aqui do canal. É você assinar o meu Catarse, que tá aqui embaixo também o linkzinho. Você me ajuda e você recebe um monte de coisa aqui do canal que não vai pra todo mundo no YouTube. Por enquanto eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!